Bom dia a todos, um feliz sábado mais uma vez, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Você que vai assistir esse culto também depois, né? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um culto aqui para a honra e glória de Deus. Para começarmos este momento, né, de culto, vamos cantar o hino 573, todos de pé, para a entrada da plataforma. O Senhor está em seu santo templo. O Senhor está em seu santo templo. O céu, o mar e a terra, e vós guardai silêncio perante Deus. Silêncio, silêncio perante Deus. Queridos irmãos, um feliz sábado. Senhor Deus, neste momento nós o invocamos, nós o convidamos para estar presente entre nós, para que o Teu Santo Espírito possa nos guiar, possa nos encher, que o Senhor nos batize nessa manhã, pelo poder do Teu Santo Espírito. Guarda-nos, seja conosco nestes momentos que se seguem, para que possamos com alegria louvar ao Senhor e adorá-lo em toda a Tua santidade. Por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesta manhã nós vamos começar cantando um hino. Vai ser o hino de número 480. Hino 480, Em Tuas Mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos.
Nosso próximo hino, nós cantaremos ele de pé. É um hino que fala dele, né? De Cristo, de Deus, de Jesus, que ele nunca esquece de nós, que ele sempre está a nosso favor para cuidar da gente, né? Se você se sente desamparado, se você acha que não tem ninguém, se você acha que não tem família, que não tem ninguém por você, né? Cristo, ele nunca te deixa, ele sempre cuida de você, ainda que você ache que não, que você pense que todos te abandonaram, mas Cristo cuida de você. 371, cuidará de mim também. Estarei eu triste, porque na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Todos. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, sem roupa em sombra vou, o coração ferido, o perseguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alivia da minha dor, envolve-me em seus braços e alivia da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão, confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Feliz sábado a todos. Eu convido todos que puderem a se ajoelharem para orarmos a Deus. Pai querido, que bom
é estarmos na casa do Senhor mais um sábado. Pai, cada sábado é um prenúncio daquele momento em que estaremos com o Senhor para sempre. Como é bom sabermos, Pai, que um dia estaremos junto com o Senhor, naquela grande mesa, aquela mesa maravilhosa, onde todos estaremos, pela graça do Senhor, salvos para sempre. Pai, nos ajude a manter bem viva em nosso coração essa esperança maravilhosa da volta de Jesus. Que ela seja o pulsar do nosso coração a cada dia, a cada momento, e que nós possamos viver e respirar e comunicar e partilhar essa maravilhosa verdade. Nós queremos agradecer porque o Senhor está aqui junto conosco para abençoar o seu povo. Queremos pedir que esteja com cada um de nós, abrindo nosso coração à mensagem da sua palavra. O Senhor abençoe também o pregador, o pastor Lira, que vai reparti-la, e que o Senhor possa comunicar aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração através dele. Fica com cada um de nós, que esse sábado seja um dia de bênçãos, um dia em que sentiremos mais de perto a presença, a comunhão com o Senhor, e que ele possa ser um marco na nossa vida, para que possamos ter as forças necessárias para enfrentarmos a semana que se aproxima. Pedimos, Senhor, que nos ajude, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos de tempestade que atravessamos, a nos lembrar de que o Senhor nunca nos abandona e que está sempre conosco e cuida de nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Bom, vamos seguindo então com o nosso culto. Hino de número 197. Cristo tocou-me. Preso por imenso fardo de pecado e de temor, foi que Cristo então tocou-me, e assim não sou mais tal pecador. Tocou-me, sim, tocou-me. Ó, quanta paz no coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação.
prazer sem par. Meus louvores devo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me, sim, tocou-me. Ó, quanta paz no coração, fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Amém. Nosso próximo hino, antes da mensagem do pastor Lira, é o hino de número 379. Ó Mestre, o mar se revolta. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me encobrem, quem me fará sair? Mereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz reis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja
seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, e leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegai. Amém, Senhor. Ok. Quantos estão felizes nesta manhã? Estar na casa de Deus? Amém. Estou muito feliz também. Ok. O pastor Luciano, nosso querido pastor, me ligou na quinta, né, à noite, então, me pedindo, né, me convidando, então, para falar, então, aqui para vocês, hoje, amanhã e na quarta-feira. Ele me disse que estava indo para um concílio, né? E me perguntou se eu poderia, então, assumir esse compromisso. Como nós tínhamos pregado, né? Sábado passado, lá em Monte Alegre, sábado que vem estaremos pregando no Morumbi. Então, dentro dessa nova modalidade, né? Nesse novo estágio, né, do ministério que nós nos encontramos, eu estava pensando, estava me preparando assim, né? Para esse sábado estar aqui ouvindo a mensagem, né, e tal, descansando entre aspas, né? Mas prontamente aceitamos o convite, né? E com o convite como um desafio também, que eu quero repassar para vocês. Com Jesus em meio às tempestades da vida. Esse é o tema de hoje, né? O tema de hoje. E poderia dizer que é o tema desta pequena série que nós queremos desenvolver, né? Hoje, amanhã e quarta-feira. Ou poderíamos também dizer, chamar essa série, eu tenho várias séries, né? Essa é uma das minhas preferidas, que as pessoas mais gostam, né? Então, do temor à fé. Como vencer o medo. Amanhã vamos falar sobre como vencer o medo, né? Nós vivemos a era do medo, né? Não vou dar como dizem, um spoiler, né? Mas vamos dizer que é o seguinte, que é o pensamento dos maiores filósofos, escritores, né, da atualidade, os filmes, tudo mostra medo, né? Pânico, né? Então, convencermos esse medo, convencer a depressão, convencermos, né? Sairmos dessa situação de medo, de temor, né? Para uma situação de segurança, né? De confiança, né? Paz, né? Como termos paz, né? Mesmo em meio às tempestades da vida, né? Então, é o que nós vamos desenvolver. Eu quero convidá-los e não apenas convidá-los. Amanhã, às 19h05, né? 19h15 começa, né? Não é isso? Começa o culto, ok? Nós queremos chamá-los antes, convidá-los antes, né? Depois nós vamos, então, deu 19h15, nós vamos ter um hino, mais outro, né, no máximo, aí já a oração e mensagem, ok? Então, hoje, temos escola sabatina, né, um pouquinho mais, né? Agora, amanhã, menos tempo, e quarta-feira, menos ainda, ok? Queremos as mensagens, né? Então, estamos preparando, vou resumir as mensagens, mas eu preciso contar com vocês no horário, né? Ok? Tragam os amigos, tá ok? Tragam os amigos, vizinhos, né? Convide os vizinhos, convide os parentes. Eu tenho certeza, vamos fazer dessa uma oportunidade evangelística, não é isso, minha amiga? Vamos fazer uma oportunidade evangelística. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguém que está com familiares doentes, né?
familiares doentes, algum filho com problema de drogas, envolvido com a situação, né? Alguém com problema financeiro, dificuldade financeira, né? Eu pergunto, temos ou não temos, na palavra de Deus, solução para esses e todos os mais problemas? Eu tenho outra série também muito bonita, né? Que chama-se Solução para, né? Então, solução para a violência, solução para... Né? E essa série também é dentro desse sentido, ok? Na palavra de Deus, nós vamos apresentar para as pessoas. Então, tragam as pessoas, convidem-nas, né? Tragam-nas, né? Aqui. Posso contar com vocês? Amém, amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, então, em Mateus 8, 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Amém? Ô misericórdia. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido. Presta atenção nisso, hein? Era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava o quê? Dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Amanhã eu vou pregar unicamente sobre esse versinho aqui. Amanhã, a mensagem de amanhã. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, estamos com a Tua palavra poderosa aberta, também com os ouvidos, a mente e o coração abertos, para recebermos a Tua palavra, que fale Deus e que se cale o homem. Amém. Esse texto aqui, nos apresenta Jesus e os discípulos atravessando o mar da Galileia, numa pequena embarcação. Surge, então, uma tempestade, e o barco está em perigo de se encher de água pela violência das ondas. Olha, 3 dos 4 evangelhos descrevem, Zé Luiz, este mesmo episódio do ministério terrestre de Jesus. E eles o apresentam nas seguintes palavras. Eu gosto de, quando preparo a mensagem, debulhar, né? Ver o que dizem todos os textos bíblicos referentes, né? Marcos diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Marcos 4, 37. Lucas descreve o incidente nas seguintes palavras. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Um verbo diferente, né? Mas significa naufragar. E Mateus, que é o nosso texto base, nos afirma, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Aqui nós já temos algumas grandiosas lições, preciosíssimas lições, né, a extrairmos, né, aqui, desses textos, né, dessa comparação, né, textos comparativos aqui. Alguns pontos salientes das 3 narrativas, né, do mesmo evento. Marcos fala de um grande temporal de vento. Lucas o menciona como uma tempestade de vento. Já Mateus descreve o mesmo incidente como uma grande tempestade. Marcos diz que, como resultado, o barco estava a encher-se de água. Lucas diz que eles corriam o perigo de sossobrar. Mas Mateus descreve um quadro mais impressionante do que os dois.
o barco era varrido pelas ondas. Isso nos mostra, amados, amadas, duas coisas. Primeiro, a gravidade das situações que nós enfrentamos na vida depende da análise ou visão daqueles que as acompanham. Por exemplo, uma mesma situação, uma mesma crise pela qual passamos podem ser vistas de maneiras diferentes. Ah, isso aí é café pequeno. Essa aí você tira de letra. Ou, puxa, como é que você aguenta manter-se serena, em paz, mesmo enfrentando todos esses problemas? A segunda lição extraída dos relatos é: ninguém melhor que a própria pessoa, né, que está enfrentando a dificuldade, aquele problema, aquela crise, está se debatendo ali na crise, ou quase sendo engolido pela tempestade, para saber a real dimensão do problema. Não é isso? Você que está passando, você que está enfrentando, eu não sei. Pode ser que você veio aqui hoje, né, preocupadíssimo ou preocupadíssima, né? Senhor, como é que eu vou fazer, Senhor? Olha, Senhor, esse compromisso que eu tenho no final do mês, Senhor, como é que eu vou fazer? Ah, como é que eu vou fazer, Senhor, esse problema que eu estou enfrentando, essa dificuldade, né? Como é que eu vou fazer, Senhor? Esse exame que eu tenho que fazer, eu estou preocupado, né? Esse exame, eu estou preocupada. Ok? Queridos, dos 3 evangelistas que descrevem este fato, o único que estava no barco, que enfrentou tudo aquilo que ele descreve, que sentiu o medo e o pavor da morte na própria pele, era Mateus. E é por isso que ele descreve a situação em cores fortes, né? Fortíssimas, né? Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Para nós entendermos bem esta mensagem, vamos retroceder no tempo e acompanhar mentalmente a trajetória de Jesus e seus discípulos até chegarem àquela situação aflitiva. Jesus, vocês sabem, não tinha tempo para descansar nem para comer. Marcos 6,31, né? A atividade era intensa. A agenda estava sempre lotada. A multidão carente, cada dia, buscava mais socorro, né? Da parte de Jesus. Os doentes encontravam nele a esperança de cura. E até hoje encontram, né? Os leprosos, banidos do convívio social, recebiam dele purificação, aceitação. Os cegos, mergulhados em densas trevas, recebem luz. Os coxos e paralíticos aprumam-se na vida. Os publicanos e pecadores, odiados, recebem dele simpatia, amor e perdão. A todos, Jesus atende com ternura e compaixão. As crianças, ele as toma nos braços e abençoa. As mulheres, ele valoriza, restaura-lhes a dignidade. Aos famintos, Jesus alimenta. Aos possessos, ele liberta. Aos tristes, ele consola. Aos caídos, ele levanta. E até hoje, porque Jesus, abrindo parênteses, ontem e hoje e para sempre é o quê? O mesmo. Agora, se não bastasse, naquela ocasião, né, naquela época, o clamor da multidão, Jesus recebe a notícia do assassinato de seu primo, João Batista. O rei Herodes, atendendo ao capricho de uma mulher perversa, né, atenta contra a vida do precursor do Messias, manda decapitá-lo no cárcere. O clima era de tensão e tristeza. Os discípulos já estavam estressados.
agora estavam também abalados e tristes. Aquela notícia, né? Era hora de tirar umas férias. Mais do que necessárias, né? Jesus toma a decisão. Eles programam sair para um lugar deserto. Deveriam sair do burburinho da multidão, refazer as forças, ter um tempo de refrigério e de descanso. É o primeiro artigo que eu escrevi na vida, né? Foi sobre isso. Parada obrigatória, o título. Mas quando eles chegam ao local, a multidão os havia antecipado. As férias foram frustradas, surgiu ainda mais tensão e mais trabalho. Jesus passou a curar os enfermos e a ensinar aquela gente tão desprovida de sonhos, né? Depois, Jesus multiplicou os pães, os peixes, ordenou aos discípulos que alimentassem a grande multidão. Quando tudo isso acabou, os discípulos ficaram perplexos com a decisão do mestre. As férias haviam terminado, né? Aliás, eles nem chegaram a ter férias, né? E Jesus agora os compeliu, quer dizer, obrigou a entrar no barco e a voltar para casa. Mateus 14, né? 22. O mínimo que os discípulos esperavam, então, agora, era uma viagem tranquila de volta para casa, já que o programa de férias não funcionara. Mas é aqui que começamos uma história cheia de tensões e de preciosas lições para eles e para nós, hoje. Na volta para casa, os discípulos, depois de testemunharem um grande milagre, e mesmo sob a ordem expressa de Jesus, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Pare para analisar um pouquinho. Nós também enfrentamos situações na vida que nos deixam perplexos, né? Que nos deixam, assim, cheios de interrogações. Existem perguntas difíceis de responder. Surgem tensões, muitas vezes, né, entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós estamos passando, estamos vivenciando, né? Vejamos quais são as tensões que este texto aqui, de Mateus 14, 22 a 23, nos apresenta. Algumas delas. Primeiro, a tensão de fazer aquilo que Jesus manda e mesmo assim enfrentarmos uma grande tempestade, uma grande dificuldade. Quantas vezes você não se viu assim, né? Mas, senhor, o senhor falou que, ó, o sábado é o dia do senhor, né? O senhor falou. E por que eu estou enfrentando isso, então, senhor? O senhor não falou? Eu sei, né? Senhor, o senhor me disse que eu deveria agir dessa forma, né? Então, eu estou agindo correto, senhor. Por que esse problema, então? Por que eu estou enfrentando esse problema, né? Jesus não pediu? Mas acontece o seguinte, amigos. Jesus não pediu e nem sugeriu e nem aconselhou os discípulos a passarem para o outro lado do mar. Ele os obrigou. Ele os constrangeu a isso. E assim, agora, mesmo obedecendo a Jesus, a ordem do mestre, eles são colhidos por uma terrível tempestade. Como entender isso? Por que Deus permite ventos contrários na vida daqueles que estão cumprindo a sua vontade? Porque fatos dramáticos, crises medonhas, tempestades devastadoras acontecem na vida daqueles que estão fazendo simplesmente aquilo que Jesus mandou. E nós vamos responder, né? Temos que responder. São perguntas, né? Mais do que interessantes, é necessário. Porque é mais fácil pensarmos
que a obediência tem sempre, né, uma recompensa imediata, né? Não é isso? Mas como conciliar, então, a vontade de Deus com a crise que se instala em nossa vida, hein? Os teólogos da prosperidade, vocês veem aí, né? Estão cercados, né, por eles, né? Na televisão, na TV e tudo, né? Os teólogos da prosperidade, eles ficariam, engasgados com esse texto. Eles não teriam resposta para esta tensão, porque, segundo eles, as pessoas que creem em Deus, que obedecem à sua palavra, né? Segundo os teólogos da prosperidade, né, não ficam doentes, nem sofrem as mazelas da pobreza. Eles afirmam que os problemas da vida nos açoitam, né, como resultado da nossa incredulidade, né, ou desobediência. Lembra do caso do cego ali? Senhor, quem pecou para que esse nascesse assim, né? Quem pecou? Amigos, isso é um terrível engano, amigos. A diferença entre um crente e um ateu não se revela nas circunstâncias, ou seja, no que acontece em suas vidas aqui. O crente sofre os mesmos problemas que o não crente. Ele fica doente, desempregado, enlutado, do mesmo jeito. A diferença entre um e outro não são as circunstâncias. Presta atenção aqui. Mas o fundamento sobre o qual cada um deles constrói a sua vida. Amém? O final. O último capítulo da história, né? No término do Sermão do Monte, Jesus afirmou que só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que ouvem e obedecem e aquelas que ouvem e desobedecem. Não estão nem aí para Deus. Segundo, a segunda tensão que este relato nos suscita, a tensão das nossas urgentes necessidades e a aparente demora de Deus em atender, né, aos nossos clamores. Ah, Senhor, estou orando tanto, né, tempo, né? Estamos mesmo, né? Muitas vezes eu me pergunto, né, pela conversão do meu filho, estou orando tanto tempo, Senhor, né? Será que é hoje, Senhor? Será que é hoje que o coraçãozinho dele vai ser alcançado, né? A flecha do amor, né? Teu amor ali. Aqueles discípulos passavam por horas amargas de desespero, procurando remar contra a maré. É terrível, hein? Se remar a favor da maré já é difícil, né? Eu estive muitas vezes no mar, né? Eu nasci numa cidade ali, você sabe, Vitória, né? Que é uma ilha, né? Uma das 3 capitais ilhas, né? Então, cercada pelo mar. E aqueles discípulos passaram aquelas horas amargas ali, remando. O barco é sacudido com violência pela fúria das ondas revoltas. Todo esforço de romper a tempestade aparentemente tornava-se nulo. Neste momento de pavor, desespero, os discípulos esperam pela presença de Jesus, pela atuação de Jesus, mas ele não intervém. Pelo contrário, os problemas se agravam. Amigos, esta é uma grande tensão da vida. A aparente demora de Deus, né, em nos socorrer e atender o nosso clamor. Como reconhecer o amor de Deus se no momento da nossa aflição mais agônica ele não chega? Como conciliar o poder de Deus com a crise que está nos cercando por todos os lados? Como conciliar o nosso sofrimento com o amor de Deus? Se ele nos ama, por que demora tanto em atender a nossa oração, em vir ao nosso socorro? Se ele se importa conosco, por que não nos atende na mesma hora em que nós clamamos? Maria, Marta e Lázaro experimentaram isso. E aqui nós temos grande parte da resposta. João 11:3. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. A lógica do raciocínio humano é esta, e sempre será esta. Quem ama, se preocupa. Quem ama, socorre.
Quem ama se apressa em socorrer. Marta e Maria não tinham dúvida de que Jesus viria socorrê-las. A maior aflição das duas irmãs era ter de responder aos seus amigos que as interpelavam e como perguntavam, né? Eles viam Jesus constantemente na casa delas, né? E agora, problema. E aí? Será que Jesus vem? Não vem? Quando é que ele chega, hein? Será que ele é mesmo amigo de Lázaro, hein? A ponto de mudar a agenda, a sua agenda, para atendê-lo? Por que ele ainda não veio, hein? Todos nós conhecemos a história. Jesus se demorou no lugar onde estava. Lázaro foi definhando, até que, não resistindo mais aos fortes golpes da doença, ele acabou falecendo. Marta ficou engasgada com essa situação. Lázaro foi sepultado e nada de Jesus chegar, né? Não é assim? Depois de 4 dias de luto, Jesus aparece na aldeia de Betânia. Marta, então, corre ao seu encontro. E antes de dizer bom dia, oi Jesus, tudo bem? Logo ela despeja toda a sua amargura nele. João 11, 21. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Em outras palavras, o Senhor chegou tarde demais. O Senhor não nos socorreu na hora da nossa aflição. Tudo isso estava embutido aqui, nesta censura de Marta, um profundo questionamento do amor genuíno de Jesus por eles. A fé no coração de Marta começa a naufragar, pois ela já não consegue mais crer que Jesus pudesse agir naquele momento. Só acompanhando, não vou ler, por causa do tempo. João 11, 23 a 26. Mas antes de censurarmos Marta, nós devemos sondar melhor o nosso próprio coração. Quantas vezes enfrentamos o mesmo dilema, né? Quantas vezes? As pessoas nos cercam, nos atingem com perguntas que nos ferem mais do que espada. Onde está o seu Deus? Se Deus se importa com você, por que você está passando por esses problemas, hein? Se Deus o ama, por que você está doente? Se Deus é fiel, por que você está desempregado? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você do acidente? Se Deus é pai e não quer vê-lo sofrendo, por que você, a pessoa que você tanto ama, morreu de Covid? Amigos, estas são tensões dramáticas que vivenciamos em nossa caminhada da vida. São perguntas difíceis, que não aceitam respostas simples e muito menos simplórias. Onde estava Jesus? Onde estava Jesus quando os discípulos passavam por aquela terrível tempestade? Mateus. Entretanto, Jesus dormia. Lucas. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Cedeu ao cansaço. Marcos. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Preste atenção aqui. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. A serenidade de Jesus, a sua paz interior, contrastava com o medo e desespero dos discípulos. No entanto, e aqui a maravilha, né, para nós, né? Ela advém da segurança de quem está na direção do barco e no total controle de todas as situações. Diga amém? Quantos creem nisso? Que Jesus está acima de todas as circunstâncias, problemas, dificuldades. Amigos, preste atenção aqui. Você pode esquecer tudo o que eu falei até agora, mas não este final da mensagem. Amigos, quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que nós somos capazes de pensar. Amém? Quando Deus parece indiferente, Ele está trabalhando em nosso favor. Não vou ler Isaías 64, verso 4. Deus que trabalha, né, em favor dos seus filhos. Quando Deus parece atrasado, Ele está preparando algo melhor para nós. Amém? Lembra-se de José, a lição que nós estudamos?
Jesus não chegou atrasado ao lar de Betânia, amigos. A enfermidade de Lázaro não foi para a morte, mas sim para a glória de Deus. Porque a glória de uma ressurreição é maior do que a glória de uma cura. A ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de uma pessoa que acabou de morrer. Jesus não chegou atrasado no Mar da Galileia. Ele chegou e sempre chega na hora certa. Diga amém? Quantos creem nisso? Amém? Todos nós conhecemos, então já citei, né, a história de José, as dificuldades, provações que ele passou, né? Depois de revelar o sonho do padeiro, do copeiro, ele pede que este último se lembre dele e interceda por ele junto a Faraó pela sua libertação. Mas vocês sabem, o inocente José ainda mofou na cadeia mais 2 anos. Amigos, por que será que Deus demorou em tirar aquele jovem íntegro da prisão? Por que Deus não socorreu quando ele esperava e sonhava pelo livramento? Por que Deus tardou em ouvi-lo? Vocês querem a resposta bíblica dessas perguntas? Deus não tirou José da prisão no tempo em que José desejou sair. Porque se o fizesse, o máximo que José teria conseguido na vida era ser um lavador de copos no palácio de Faraó. Deus o deixou mais 2 anos na prisão para fazer dele o governador do Egito. E é por isso que Deus afirma para mim e para você hoje, agora, Isaías 55, versos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando pensamos que Deus está longe, Ele está muito perto, mais perto do que nunca. Quando pensamos que Deus está demorando, Ele está trabalhando em nosso favor. Deus cavalga, diz a palavra de Deus, sobre os céus para nos ajudar. Deuteronômio 33, 26. Deus trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Robert Louis Stevenson gostava de contar a história de um navio sacudido por uma tempestade. O mar estava bravio e a costa rochosa era perigosa. Havia o perigo, né? Daquele navio via a sossobrar, a naufragar. O perigo era real. Era terrível a expectativa entre os tripulantes daquele navio. O marinheiro frenético, que estava labutando abaixo da linha da água, ele não pôde mais se conter. Ele foi correndo até a sala de controle. Ele fechou a porta atrás de si. E ele ficou em pé, então, imóvel, olhando o capitão lutar com os controles, né, daquele imenso navio. Né? A habilidade mental, a força das mãos, capacitavam o capitão a guiar a embarcação por entre as rochas ameaçadoras, até atingir o mar aberto e o porto seguro. O capitão se virou ligeiramente, olhou para aquele marinheiro aterrorizado, né? As tempestades ali, na tempestade ali, tormenta marinha, né? E sorriu para ele. Aquele jovem voltou então correndo para baixo do convés e assegurou à tripulação que todo o perigo havia terminado. E não havia ainda. Né? Por que ele fez isso? Quando eles perguntaram como ele sabia que aquela situação estava sob controle, que a tempestade havia sido vencida, que o mar estaria dominado em poucos segundos, ele respondeu: eu vi o rosto do capitão e ele sorriu para mim. Eu vi o rosto do capitão e ele sorriu para mim. Amigos, em meio às tempestades da vida, se você tão somente voltar seus olhos para Jesus, onde ele está, à direita do Pai, no santuário celestial,
atuando em meu favor, em seu favor. Se você voltar seus olhos, né, para o Senhor Jesus, olhar em cheio para seu rosto maravilhoso, as coisas da terra aqui se tornarão estranhamente pálidas à luz de sua glória, de sua graça. Quando você sabe que Ele está no controle, não há medo. Por isso, olhe para Jesus. Veja a sua serenidade ao lidar com as situações mais difíceis e críticas da sua vida. Sinta o seu olhar meigo, atencioso, voltado para você, neste instante. Perceba o sorriso amável de Jesus, a dizer-lhe que está tudo bem e que muito em breve estaremos chegando ao porto seguro da eternidade. Eu pergunto para você, vale a pena? Você quer? Doravante, olhar e olhar mais para Jesus. A minha escritora preferida fala que far-nos-ia muito bem passarmos, no mínimo, né, 1 hora, né, meditando, olhando para Jesus, cada dia. Eu pergunto, você quer fazer isso? Você quer? Amém? Que Deus lhe abençoe. Deus abençoe a todos. Vamos cantar, né? Então. Três, 7, 5. Dias turvos há em que busco em vão o semblante de meu Jesus, mas em meio às trevas vislumbro a luz, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar a mão. Quando as forças faltam no jornadear e me vem tentação vulgar, sinto a fé voltar e me animo então, ao Jesus me tomar a mão, ao tomar minha frágil mão, ao tomar minha frágil mão, sinto vir do além força em seu poder, ao Jesus me tomar
Querido Deus, nosso amado Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome. Obrigado pela provisão completa da salvação em Cristo Jesus, Pai. E agora, Senhor, nós te rogamos, por favor, Senhor, toma as nossas frágeis mãos em tuas mãos poderosas, Pai. E segure-as, Pai. Por favor, Pai. Não permita, Pai, que jamais larguemos as tuas poderosas mãos, Pai. Mantenha as nossas frágeis mãos nas tuas poderosas mãos até o final, Pai. Até chegarmos ao porto seguro. É o que nós te rogamos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.